Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano da Funjob Cataguases. Telefone 34212759. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Bate-papo com François Fusco. Bem, hoje eu tenho a grande chance, o grande prazer de receber uma pessoa que tem uma história muito grande com a nossa cidade. Além de ele mostrar que ele pode contestar a famosa frase de Sartre, que dizia que a genialidade sempre pula uma geração, ele, na verdade, é a terceira parte da genialidade numa só figura, né? Que eles já são 3 episódios: neto, filho e ele é. Bem, eu estou aqui com um ex-bancário, ex-prefeito, advogado, procurador da República e professor e autor de livro, Tarcísio Filho. É um prazer ter você aqui, Tarcísio. O prazer é meu, François. Eu agradeço a sua disposição de me convidar para falar para o teu público e com isso voltar a discutir as questões que interessam à população de Cataguases. Eu vou começar discordando de você quando você me caracteriza como prova dessa... A genialidade, isso é indiscutível, Tarcísio. Quem tem convívio com você sabe disso. Não, bondade. Quem tem convívio, não, bondade não é rasgação de seda, não. Eu convivi com você, convivi com toda a sua família, e isso é inconteste. Isso não tem forma de contestar. Realmente você tem uma capacidade e, além de tudo, você tem a humildade, mas que você tem essa capacidade de genialidade, meu querido. Eu não vejo elementos que possam servir de comparação em virtude do que nós sabemos que o vovô construiu, o que nós sabemos que o papai construiu, o que eu construí, que não foi nada. Nada. Então eu discordo de você e eu acho que não é capacidade. Tudo bem. Eu acho que no meu caso é uma incapacidade. A gente não vai ficar prolongando em cima disso, mas eu acho que quem pode analisar é quem está de fora, e eu estou de fora para falar isso. Mas agora eu vou falar algumas coisas. Há pouco tempo atrás você fez um reboliço danado. Há um ano e pouco atrás, você fez um reboliço danado quando você afirmou que estava querendo retornar à política cataguasense. Você retornaria como prefeito. Vem cá, isso foi só uma vontade de agitar as turbulentas águas políticas de Cataguases, ou isso é um fato que você realmente está consolidando? Vou concordar com a primeira fase da pergunta se a gente avaliar que essa turbulenta significa ausência de alternativas. Se a gente discordar nisso, eu vou ficar com a segunda parte das suas considerações. O meu movimento, em direção a um partido importante no município. Basta mencionar que nós tivemos na última eleição para governador e presidente da República, no segundo turno, quase 65% dos votos. Não, 75%. 75%, mais até do que eu imaginava, dos votos para os candidatos do PT. O Pimentel e a agora afastada presidente Dilma Rousseff. E o Pimentel está correndo o risco de ser afastado também, né? Ele já responde a uma, quer dizer, não é uma ação ainda, porque a ação ainda não foi recebida, mas a denúncia foi fornecida ao STJ em decorrência daquele envolvimento dele com o Bené, um empresário que fez uma delação. Você não acha que isso enfraquece a legenda, o PT, por exemplo? Naquele momento isso não existia, né? O presidente ainda era Dilma, nós tínhamos no governo do estado, sem essas discussões, existiam umas investigações iniciais, mas nada que demonstrasse o comprometimento do discurso do PT com a realidade política do estado. Agora, o que eu preciso, voltando aqui ao seu questionamento, é dizer que o meu movimento foi um movimento de apresentar alternativas, na expectativa de que nós pudéssemos construir aqui vias alternativas para resgatar o desenvolvimento do município. Eu, desde que estive à frente,
percebi que a grande dificuldade da política em Cataguases era a construção de vias significativamente alternativas. Nós precisamos pensar, François, isso eu tenho pensado muito, que é precisamente da alteração dos agentes políticos, da mudança dos agentes políticos num determinado sistema, é que nós vamos conseguir vislumbrar a construção de um futuro que todos nós desejamos. Para que a gente tenha sempre essa alternância, essa era a palavra que eu estava alternância de poder, não teria que acabar com essa firula que existe aqui, e eu acho que o Brasil ainda não tem a maturidade política, que é a reeleição? Claro, a reeleição foi um retrocesso em todos os sentidos. O povo é chamado de 4 em 4 anos, né, na eleição municipal, de 4 em 4 anos nas eleições federais e estaduais, para escolher representantes. E o que a gente assiste é um total descompromisso, né, em virtude do sistema, da forma como ele foi estruturado, da forma que ele funciona, desses representantes com os verdadeiros interesses da comunidade. O meu ponto, e é esse a resposta que eu estou querendo te dar aqui, em cima da palavra que você me relembra, da alternância de poder, que é a essência da democracia. É a essência da democracia, a marca do sistema. Por sinal, outro dia eu fiz até um questionamento a um agente político aqui na cidade, que eu disse a ele que a essência da democracia passa, do meu ponto de vista, você que estuda os filósofos, tem a noção da teoria geral do Estado, muito mais do que eu, você sabe, meu ponto de vista, eu ponho a necessidade básica da alternância de poder e simplesmente a democracia só existe com conflito. Evidente, esse é o fundo do sistema republicano. Não é? Nós não fazemos só parte que as pessoas não entendem, o conflito não é a briga. Eu não acho que elas não entendem, eu acho que elas não querem entender. Elas não conseguem vislumbrar a parte responsável e importante que elas têm na definição final do resultado da eleição. A eleição não é um momento solto, perdido no tempo. Precisa ser visto, enxergado e encarado como sendo parte de um processo importante para a escolha de representantes. Se não for isso, ela não serve para nada. E o meu movimento, o movimento desse que você chama de turbulento processo político. Não, é que eu acho que a cidade está num mar turbulento, isso é indiscutível, mas que mostra um marasmo. Parece uma incoerência, porque é uma turbulência, porque na verdade todo mundo está se digladiando, todo mundo está se debatendo, mas a cidade está parada, está parecendo uma poça de água parada. Mas eu não vejo essa sua observação em virtude da visão que eu tinha no momento, ainda tenho hoje, quer dizer, hoje nós temos aí a evolução a partir daquele momento, né? Não vou dizer que isso aí foi provocado em virtude da minha decisão de me filiar ao PT, e você sabe que o resultado foi catastrófico, né? A ponto de a direção manifestar através de nota de repúdio, né? Mencionando até a existência de procedimentos próprios instituídos pelo partido para deferir a filiação. Aquilo me deixou muito chateado, porque eles não entenderam o movimento que eu estava fazendo de trazer de volta uma importante discussão na definição de candidatos. Esse movimento que houve, isso não caracteriza, parece que em Cataguases existem grupos que não querem somar, assimilar novos nomes? O que me parece Por que a gente não classifica esses grupos com a palavra adequada, chamando-os de grupeiros? Porque é isso que eles são, na verdade. E nós não podemos conviver mais com isso. Francês, nós somos uma república, né, que se propõe a estabelecer, através do processo democrático de escolha dos representantes, os representantes que vão nos conduzir, estabelecendo as diretrizes macro para o desenvolvimento. E nós não estamos assistindo isso. Nós estamos vinculados, né, subordinados, amarrados a interesses estranhos. Não são hoje nossos representantes na Assembleia e representantes no Parlamento Federal pessoas que têm vínculos com o município. São pessoas fora daqui, outras pessoas que fazem política. Basta dizer... Sobre esse assunto, há pouco tempo atrás, eu debati, foi com o deputado federal Júlio Delgado, que era um posicionamento porque eu, uma vez discutindo com seu pai, conversando com seu pai
Seu pai até pediu que eu escrevesse um artigo para ele sobre a questão do voto distrital. E eu perguntei ao deputado Júlio Delgado exatamente sobre o voto distrital e ele falou que é uma de grande dificuldade a implementação no Brasil. Claro, porque os atuais que vão promover a mudança necessária do sistema que existe hoje para o novo sistema têm evidentes interesses em continuar participando de um processo em que a escolha seja no estado todo. Eles não vão nunca concordar com essa mudança, a não ser que aconteça algo como a ficha limpa, onde a proposta comece numa iniciativa popular de forma a pressionar os parlamentares para uma mudança no sistema. Mas o ponto que eu coloco é nas últimas eleições, se você for fazer um levantamento, você vai perceber que nós tivemos em Cataguases milhares de agentes políticos que tiveram votos. Desde 1, 2, 3 votos que até... nunca apareceram na história da cidade. Mas tem, é uma divisão do bolo que acontece que enfraquece a nossa representatividade. Não estou querendo aqui construir um discurso que nós precisamos necessariamente, sempre, em todo momento, votar em candidatos daqui. Esse não é um discurso, isso é uma coisa ultrapassada. Nós temos, por exemplo, possibilidades de, em acordos provisórios, por exemplo, escolher alguém de Leopoldina. Ou num acerto. Sempre foi o sonho do seu pai unificar todas essas cidades dessa micro-região da Mata Leste. Então eu cheguei até uma vez, ele me falou, entra no carro aí e percorre algumas prefeituras. Conversei com alguns prefeitos, mas todos parece que não queriam ter essa visão. Mas eu trago novamente para Cataguases a grande preocupação, e agora nós estamos no ano eleitoral, você não vem candidato. Não consegui, infelizmente, autorização do Procurador-Geral para me afastar e assumir a candidatura. Eles fizeram uma emenda na Constituição e proibiram a atividade partidária de membros do Ministério Público. Eu, infelizmente, hoje, por uma série de circunstâncias, inclusive de natureza familiar, não posso renunciar ao cargo. Eu não posso me afastar sem ter a possibilidade futura de retornar a essas funções. Mas você está chegando no período que é o que todo mundo almeja, depois de uma vida, você é professor, dá aula, isso não acabando suas atividades, mas está chegando a possibilidade da aposentadoria. Sim. E quando chegando, você não teria planos almejando, quem sabe, uma candidatura a deputado? Eu vou te dizer o seguinte, isso fazendo um desafio público a você, né? Eu rezo todo dia para que nesse período em que a minha aposentadoria se consolidar, eu possa ser iluminado e receber a bênção divina de um tempo o mais longo possível na França. Eu gostaria de morar e me perder numa daquelas cidades pequenas, Mâcon, do poeta Chateaubriand, Avalon, que é terra da minha mãe. Ou então ali no Vale do Loire. Tem vinhos excelentes. Não estou preocupado com os vinhos, não. Eu quero me perder, me distanciar. Mas aí você, a política sempre fez parte da sua vida, isso é indiscutível. E aí eu te faço uma pergunta. Você, sendo um bom filho dessa terra e uma pessoa que tem essa capacidade, você que já participou, já foi prefeito de Cataguases, esse seu, vamos dizer, entre aspas, afastamento, isso não seria uma coisa que, na verdade, seria terrível para a nossa cidade? Porque a gente está precisando dos bons. Eu acho que a situação política nacional, municipal, estadual, é a ausência dos bons. Que político todos nós somos. A gente faz política o dia a dia, mesmo que não seja política com a coisa pública, mas sim, a política existe. Sim. E esse afastamento seu não seria um retrocesso maior para a cidade? Não acho. Eu não me vejo como uma peça imprescindível, a única. Não vejo. Eu já fui prefeito, já dei a minha contribuição. Se eu vier novamente a ocupar, sempre digo isso, contrário ao processo de recondução dos agentes políticos às funções, não vou fazer nada diferente, em perspectiva nenhuma diferente das perspectivas que eu tive temporalmente datadas naquele período de 93 a 96, quando eu fui prefeito. A alternância tem o seu benefício nisso. Isso eu ouvi muito do seu pai, realmente, todo mundo sabe, eu trabalhei muitos anos com seu pai. Seu pai sempre me disse isso, mas em dado momento ele falou que não podia fugir a esse chamado, que ele via que era necessário de voltar a participar. Sim, mas ele era mais preso à responsabilidade do que eu. Eu sou irresponsável.
Eu acho que nós temos que mudar por essa insurreição contra o determinado. Tudo bem, o determinado. Por que nós não podemos construir uma alternativa? Por que nós não podemos fazer? Mas qual alternativa? Nós temos hoje uma alternativa que muitas pessoas estão dizendo que foi um verdadeiro fracasso. Sim, mas o povo vai ter possibilidade com os vários candidatos postos, não simplesmente 2, como aconteceu na última eleição plebiscitária. Né? Ela vai ter agora a possibilidade de escolher. E o povo tem sempre razão nas escolhas que faz. A gente até reclama entre muros da vontade popular. Mas nós não temos outro processo, felizmente, de definir isso. O processo alternativo é você entregar isso aqui para um rei, para um monarca. Mas um déspota esclarecido. Você veja que nas nossas estruturas políticas ocidentais, o primeiro país que faz a implementação dessas mudanças é a França, numa revolução extremamente importante sob vários sentidos, acabando com os estamentos, com as posições sociais colocadas. Eu acho que a gente precisa, resgatando essas ideias republicanas em essência, né, instituir... E a gente não está vendo nada de republicano em todas as Exatamente. O que acontece hoje é um aparelhamento do Estado, do município, do Estado, da União, em nome de interesses partidários. Não pode ser dessa forma. Você não pode ter um tarcisismo filismo, ou um filosismo. O que nós precisamos é de alternativas, é de construir lideranças. Nós somos transitórios, François. Quantas vezes nós já tivemos aqui o começo de um processo e esse processo foi interrompido? Nós temos que aprender disso. Nós estamos aqui numa situação em que nós só vamos conseguir construir um futuro mais adequado, melhor e estruturalmente funcional se nós pensarmos no outro. Até com uma postura filosófica, e os franceses demonstram isso muito bem, o Levinas, o Derrida, no processo de desconstrução, nós temos que inverter essa ideia de que as coisas existem para nós e botar nessa relação nossa com o mundo o outro. Nós vivemos em função, necessariamente, dessa equação. Sim, mas aí eu fico a indagação, a gente acaba tendo uma discussão sobre filosofias, conceitos, mas a população sabe disso? Ela tem conhecimento? Não. E a minha avaliação porque aí de que ela é afastada dessa discussão em virtude do que existe por trás dos muros. A política não pode ser algo fechada, ela tem que ser algo aberto. Essa discussão não pode acontecer em grupelhos. Nós não podemos fazer as coisas dessa forma. Nós precisamos fazer um negócio, o processo político, da forma republicana. Existe maturidade, mas é o detalhe, não existe maturidade? Não, mas ela não vai ser construída se a gente mantiver na atuação política esses grupelhos. Nós temos que renovar. É preciso alterar. Mas essa renovação essa renovação não seria necessária, então, para essa renovação que houvesse consciência, e essa consciência não está aparecendo, que a partir do momento que qualquer pessoa que fala eu vou militar politicamente, as pessoas olham já para ela de uma forma... Claro! Hoje você político é bandido. A forma como a política levou E como os bons vão entrar, então? Eles têm que entrar, necessariamente. O que eu digo é o seguinte: se eu tivesse condição de estabelecer critérios, eu ia começar com proibição plena da reeleição, inclusive para vereador. Nós temos que fazer uma renovação de 100% da Câmara. É só assim que nós vamos conseguir acertar. Né? O fato de você transformar a política em atividade profissional, o que ela não é e nem pode ser, nos leva a essa situação de descrédito na política. A política deixa de ser política com P maiúsculo e passa a ser política com P minúsculo. Na verdade, do jeito que a gente está vendo no Brasil, eu estou achando que na verdade é uma cleptocracia, né? É, uma cleptocracia inserida na máquina de uma tal forma que a gente não pode, a gente deixa de ter, melhor dizendo, fé na própria atividade política, que em essência surge, existe para a solução de nossos problemas. Então não dá para ser dessa forma. Agora, o que você coloca da conscientização da população é o processo necessário para que a coisa volte a funcionar da forma como se deve. Por isso a importância da imprensa, o teu papel de jornalista, o papel dos jornais,
Algo que a gente não vê mais acontecer, né? Porque hoje você adquire um equipamento eletrônico, um tablet, um iPhone e acha que não precisa mais ler, não precisa mais discutir. Você vai ficar ligado às pessoas que te curtem no Facebook e esquece do conflito, do diálogo, da necessária postura em frente ao outro. Quer dizer, nós estamos construindo até com a informática isolamentos e não agrupamentos. Quer dizer, deixa de ter sentido a ideia de comunidade. Você fica fazendo... Em termo virtual existe uma comunidade, mas é uma comunidade de iguais, né? Que não é comunidade. Comunidade, por definição, é algo diferente, pressupõe o diferente, pressupõe o conflito, como você definiu muito bem no começo. Conscientização, para mim esse é o termo que vai definir de uma forma necessária o que nós precisamos fazer. E como trazer essa conscientização agora? Nós temos uma eleição agora, a gente tem que começar, mas como discutir se os agentes públicos não querem, têm medo do debate? Bom, aí já começa o processo de conscientização. Esses que assumem o debate com esses receios devem ser desacreditados logo no começo. São pessoas que nós não podemos confiar. Nós precisamos ter esse vínculo necessário para que a sociedade, a comunidade, uma palavra mais adequada para o que nós estamos discutindo aqui, possa se desenvolver e aflorar da forma como todos nós esperamos. Bem, Tarcísio Filho, nosso tempo está acabando, mas eu fico muito feliz e gostaria de uma outra chance quando você retornar a Cataguases, nós possamos voltar a ter essa conversa. Francês, eu sinceramente fico feliz em saber que você tem a possibilidade de me abrir esse espaço. Eu estou sempre à disposição. Porque na verdade a nossa ideia nesse programa nosso é não pensar pelos outros. A gente dá a informação e que cada ouvinte, cada pessoa que acessa essa informação possa raciocinar e chegar ao contento, o que ele acha só. É o processo de conscientização fazendo com que a nossa sociedade melhore, né? Se aperfeiçoe. Muito obrigado pelo seu convite. Tá, um abraço. Ciganinho, com você. Você acabou de ouvir Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano da Funjob Cataguases. Telefone 34212759.